Pronto, agora sim. Agora saiu aqui. Gil, tá escutando? Tá Peraí, vendo? tô. É porque tinha saído. Pronto, chegou agora. Pronto. Enquanto na Europa prevalecia a Daqui a vontade. pouco eu volto, que eu vou... Certo. Enquanto a Europa prevalecia a vontade de mudanças em relação ao antigo regime, as elites coloniais norte-americanas desejavam o fim das restrições ao comércio com o velho mundo, influenciadas pelas ideias iluministas. Passaram a questionar o domínio metropolitano, iniciando um movimento de emancipação política. A luta pela independência das 3 colônias inglesas, chamada muito de Revolução Americana, influenciou as demais colônias da América, que também começaram a questionar a dominação das metrópoles. O domínio inglês sobre as 3 colônias. A colonização inglesa das 3 colônias da América do Norte seguiu modelos distintos de exploração e ocupação do território. Nas colônias do Sul, predominaram os latifúndios. Os colonos usavam a mão de obra de africanos escravizados e plantavam produtos tropicais, como algodão e tabaco, que eram exportados para a Inglaterra. Nas colônias do Norte, predominavam as pequenas e médias propriedades, como o uso de mão de obra livre. Os colonos desenvolveram a policultura, a pecuária, a pesca, o comércio de peles e manufaturas, atividade voltada principalmente para o consumo das colônias. Também criaram uma significativa indústria naval, produzindo as embarcações usadas na chamada comércio colonial. Aí pode levantar a página aí para a gente ver esse mapa, as colônias inglesas da América do Norte, no século XVII. Aí pode levantar a página, Marco Nilton, para a gente ver aí. Vê se, por favor. Marco Nilton. Levantar a página. Ele saiu? Eu acho. Não, porque ele tá dando aula também. Aí. Marco, acho que ele foi. Não, acho que ele tá dando aula também agora. Deixa eu ver mais agora. Marco Nilton, para levantar a página, aí, por favor. Então, eu vou continuar no livro. Depois, quando ele chegar, aí a gente. Para não perder tempo. Então, aí a gente tem o comércio colonial. É para mostrar o mapa a vocês. Quando ele chegar, a gente mostra o mapa, não é isso? É. Olha, ele tá dando aula, tá vendo? Marco Nilton? Vou continuar. Depois a gente mostra o mapa, tá certo? E tem assim, aí, os perfis dos colonos também se diferenciavam. No norte, predominava uma população formada por agricultores, pequenos proprietários comerciais, um pequeno grupo de latifundiários compunha uma rica elite e pequenas propriedades formavam uma reduzida camada média. A base da sociedade sulista era composta de africanos escravizados, responsáveis pelo trabalho nas lavouras. Na economia, havia uma ligação entre os colonos ingleses.
As colônias inglesas da América do Norte e da África, conhecida como comércio triangular. Os colonos do Norte importavam melaço, um subproduto da fabricação do açúcar. Diretamente das Antilhas, em troca de alimentos e outros artigos. Com o melaço, produzia uma bebida alcoólica utilizada como moeda na compra de escravos. Na compra de escravos na África. Os escravizados eram vendidos nas Antilhas e nas colônias do Sul. O comércio também envolvia a Europa, onde se podia trocar o açúcar. Eita, saiu tudo daqui, ó. Isso. Desculpa, Gil. Tá certo. Eu estava lendo no livro já, enquanto você vinha, eu adiantei mais a leitura, só para mostrar o mapa. Aí eu adiantei a leitura que a gente estava. Aí as colônias da América do século XVII, que foram as 13 colônias, né? Aí, então, para mostrar onde eles eram e os domínios onde elas estavam. Aí, esse mapa. Mas aí eu já estava terminando uma leitura aqui, que vai ser a próxima. Entendeu? O comércio também envolvia a Europa, onde se podia trocar o açúcar ateliano por manufaturados. Essa relativa liberdade comercial não existia nas colônias ibéricas. Então, também tem outro mapa para mostrar, mas, se possível, Marconito, para mostrar esse mapa que está aí. Pronto. Isso. Aí aqui, esse mapa aqui é o mapa das 13 colônias, certo? Aí essas 13 colônias, Nova York, Pensilvânia, Maryland, Colônia do Norte, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Aí aqui tem Geórgia. Mais em cima tem New Hampshire e Nova York. E temos aqui Max Schuster, né? Então, essas são as colônias onde tem esses pontinhos que vocês estão vendo. Nova York, Pensilvânia, Jesse, Delaware, Maryland. Então, essas são as colônias que a gente falou. Que é todo esse de verdinho. São as colônias inglesas entre o século XVII. E a preservação espanhola, que é esse pedacinho rosa, como vocês queiram. Então, aí eu já estava lendo a outra página, Marconito, que é a página 23. Se você puder botar lá, que eu já estava lendo. Esse mapa é só para mostrar onde eram as colônias, viu? As 13 colônias. Aí agora, pode botar, se for possível, você botar na página 23, para eu continuar a leitura, que também tem até outro mapa para a gente ver. Está dizendo entre 1607, Virgínia, e 1753, Geórgia. As 13 colônias inglesas ocuparam grande parte da costa atlântica da América do Norte, que são essas, onde tem o Atlântico, né, da América do Norte. Aí, se você puder passar adiante, para a página 23, eu estou continuando a ler, agora tem um mapa aqui que está mostrando. Isso. Então, esse mapa aqui, como eu já tinha lido, né, o que foi, então, esse mapa aqui, ele está mostrando o comércio triangular, que a gente viu na leitura, que ele diz comércio triangular. Os colonos do norte importavam melaço, um subproduto da fabricação do açúcar. Então, esse comércio triangular era o quê? Era Nova York, eles iam para cá, para a Europa, África, certo? E a América do Norte, que era esse comércio que vinha. Então, quem era que fazia esse comércio? Era Nova York, né? Que vinham, e Newport, que em inglês meu inglês está meio bregado. Mas aí eles iam fazer o comércio. Então, essa setinha que a gente está vendo aqui, é comércio, metrópole, colônia, comércio triangular. Então, em forma de triângulo, tá vendo? África, Europa, né? E América do Norte.
E a colônia do sul também, que é o de laranja, que é essa aqui, ó. Netbook Charleton. Fazia esse comércio. E esse comércio era do quê? Como a gente viu. A fabricação do açúcar, né? Que era o melaço. Que era aquele, esse melaço é um produto do açúcar. É como um mel bem forte. Como se fosse um xarope do açúcar. Então, se você quiser subir mais a página, então o comércio triangular é esse, feito em triângulo, viu? Aí, Qual a página? Não, terminar aí, os primeiros conflitos. Aqui, isso, os primeiros conflitos. Até o início do século XVIII, as colônias norte-americanas possuíam relativos autonomia administrativa em relação à Inglaterra. Os governadores locais, nomeados pela metrópole, conviviam sem grandes conflitos com as assembleias dos colonos. As tropas inglesas eram bem reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em conflito com os nativos, com os colonos franceses e vizinhos. Isso aí é o resto os primeiros conflitos. Então, você pode passar a página adiante, que é a página 24, para a gente continuar. Depois é que eu vou fazer o resumo e o exercício. Aí tu passa adiante, página 24, para a gente continuar, vice? Aí a continuação é, com a Guerra dos 7 Anos, em 1753, isso é na página 24. Se você puder passar, se não puder. Aí aqui também, nesse comércio triangular, como a gente viu, é o comércio, colônia norte, colônia do sul, de laranja, viu? Isso aí é o comércio triangular, feito em forma de triângulo. América do Norte, Europa e África. Que nós já vimos. Agora a gente vai ver os primeiros conflitos que eu já li e a continuação dos primeiros conflitos. Então, um dos primeiros conflitos... Deixa eu mandar só uma coisa aqui, só um minutinho. Tá bom. Só um minutinho, que eu preciso dessa informação aqui. É porque tá sem áudio lá no... Tá sem... Esse é o 8º ano, né? Tá sem áudio. 8º ano é história. Pronto, beleza. Aqui, beleza. Era só isso. Eu estou me ajustando ainda, viu, gente? Não tem problema não, isso é normal, que é isso. Sim, aí eu estava lendo os primeiros conflitos. Até o início do século XVIII, as colônias norte-americanas possuíam relativa autonomia administrativa em relação à Inglaterra. Os governadores locais, nomeados pela metrópole, conviviam sem grandes conflitos com as assembleias dos colonos. As tropas inglesas eram bem reduzidas e cabia aos colonos proteger seus bens em conflito com os nativos, com os colonos franceses vizinhos. Aí a gente vai passar adiante, para a página 24. Página 24, viu? Com a Guerra dos 7 Anos, eu posso ler? Gil, é o quê? Estou dizendo, a gente vai passar para a página 24. Certo, é porque está bem baixinho aqui, aí por isso que eu estou aqui, sem saber. Mas estou ajeitando já isso. Mas é o meu que está muito baixo? Vai ver agora. Certo. Com a Guerra dos 7 Anos, 1756... Pronto, aqui, já cheguei. Das colônias foi abalada. O conflito travado entre França e Inglaterra recebeu apoio de diferentes governos europeus. A guerra envolveu disputas por território e estendeu-se até a América. Com a ajuda dos colonos norte-americanos, os ingleses venceram a guerra, tomando territórios franceses no Canadá e no Caribe. Contudo, os enormes gastos militares deixaram a Inglaterra em sérias dificuldades financeiras. Para enfrentá-las, o governo inglês criou novos impostos para suas colônias e endureceu o controle sobre suas atividades comerciais. Em 1700, a Lei do Açúcar impediu que esse produto fosse comercializado
diretamente entre as colônias, dificultando o comércio triangular. A Lei do Selo criou uma taxa para a circulação de impressos na América Inglesa. Os colonos organizaram um grande boicote, deixando de comprar produto da Inglaterra. Cancelamento da Lei do Selo em 1763 acalmou os colonos. Nos anos seguintes, porém, novas medidas com os impostos e maior fiscalização motivaram o reinício dos conflitos. Aí veio a Guerra da Independência. Essa Guerra da Independência foi em 1773. A Inglaterra criou a Lei do Chá, que é conhecida como monopólio. A Companhia das Índias Orientais. Isso provocou aumento nos preços do produto, muito consumido na América, estimulando diversos protestos entre os colonos. O principal deles ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Tea Party em inglês. Não sei falar muito, mas... Disfarçados de índios, alguns colonos invadiram navios ingleses para o chá do mar. Em resposta, a Inglaterra decretou uma série de medidas chamadas pelos colonos Lei de Intoleráveis. Pode passar adiante. Vice Marconildo, por favor. A gente vai, se quiser mostrar a gravura, tem uma gravura aí. Tem uma gravura aí. Passar aqui. Tem uma gravura. Viu? É porque está espelhando aí. A gravura se para eles verem, mas não é nada demais, não. Só as gravuras dos colonos em 1846, representado o protesto conhecido como Festa do Chá de Boston, ocorrido em 1773, que ele está dizendo que os colonos se passaram por índios e jogaram. Então, ele está mostrando como foi que eles jogaram esse chá no rio, né? A gravura, ele está mostrando. Tomaram o navio e destruíram todo o carregamento de chá. Pronto, aí a gente vai para a outra página, vice? Aí tem mais 10 minutos, depois aí volta para a turma, viu? Certo. Os representantes das colônias norte-americanas exigiram o fim destas medidas. A negativa do governo britânico aumentou as tensões entre a Inglaterra e as suas colônias. A independência dos Estados Unidos. Espera aí, deixa eu... Mas é essa, Marconildo? É um negócio que aparece aqui. Que página é essa? Pronto. É essa mesmo. Os representantes das colônias norte-americanas exigiram o fim dessas medidas. A negativa do governo britânico aumentou as tensões entre a Inglaterra e suas colônias até que, em 4 de julho de 1776, representantes dos colonos aprovaram a Declaração da Independência, proclamando a fundação dos Estados Unidos da América. A Inglaterra não aceitou essa decisão e teve início a guerra pela independência. Os confrontos duraram 5 anos. No início, o bem treinado e equipado exército britânico obteve várias vitórias. Porém, em 1777, a França declarou apoio aos revoltosos, enviando mais de 6.000 soldados. O governo francês queria vingar-se da Inglaterra por causa da derrota na Guerra dos 7 Anos. A Espanha também ajudou os norte-americanos com soldados e dinheiro. Em 1781, os ex-colonos cercaram e derrotaram o exército britânico
da Inglaterra a reconhecer sua independência em 1783, no Tratado de Paris. Aí ele diz assim, 4 de julho, minha biblioteca. Eu não preciso nem ler isso. Minha biblioteca, Mariane, tal, Jaqueline, está só dizendo, Companhia Editora Nacional de 2007, a autora por meio de documentos e outros recursos. Então, vamos passar para a página adiante. Vamos para a página 25. A não ser, quiser mostrar, tem uma gravura aí embaixo, de olho na tela, que também é uma produção que ele diz, essa gravura aí, que ele diz é uma declaração da independência dos Estados Unidos, é uma pintura, né? Em óleo sobre a tela de John, feita entre 1785 e 1820, representa a cerimônia em que se declara a independência dos colonos norte-americanos em 4 de julho de 1776. Isso aqui é a gravura. Então, estão todos assinando os documentos, né? E outros escutando, certo? O iluminismo e a independência das 13 colônias na América do Norte. Mas isso aí é o assunto para outra página. Vamos para a página 26, que tem página 26, a Organização República Estadunidense. Então, aqui, essa organização da República, terminada a luta pela independência das duas tendências políticas, disputaram o controle do mundo, os republicanos e os federalistas. Então, nós temos aqui os representantes, né? É um retrato pintado, né? Professor. A tendência dele política era república, e o projeto dele defendia um governo central fraco e grande autonomia dos estados. Aqui nós temos o outro, Alexandre Hamilton, também é um retrato dele, né? Aí ele era o quê? A tendência dele pública era federalista. O projeto dele pregava a ideia de um governo central, forte, limitando a autonomia dos estados. Pode passar adiante. A Constituição dos Estados Unidos da América, Marconildo. Vamos comentar. Tá bom. Lembrar que só tem 4 minutos, viu? Para a gente começar a segunda aula. Constituição dos Estados Unidos da América. Aí foi aprovada em 1787, em vigor até hoje os países. Foi modificado por várias emendas, entre outras normas. A Constituição estabelecia o regime republicano e a divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo era formado pelo Congresso, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. O executivo, chefiado pelo presidente, que era eleito para mandato de 4 anos. A Suprema Corte comandava o judiciário. Em 1789, o Colégio Eleitoral elegeu George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Embora a Declaração de Independência defendesse a igualdade entre todos os seres humanos, a nova Constituição não incluía mulheres nem indígenas entre os cidadãos. Por isso, ele não aboliu a escravidão. Então, aqui tem um mapa, né? A população das 13 colônias. Então, aqui são as 13 colônias que a gente está vendo e a sua população como era. Então, nós temos Nova York, isso aqui é o número da população dela, 87 New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Virgínia. Fala aí, João Vitor sabe inglês, manda ele ler. Nova York, Pensilvânia, Virgínia. Aí nós temos Virgínia, Geórgia, e esse é o número da população deles, viu? João Vitor, lê aí, João Vitor. Opa, professor. Lê aí o nome das cidades, das colônias. Essa aqui, New Hampshire, né? Aí, Nova York. Miami, tem Miami. Aqui em cima, Miami. Peraí, deixa ele falar. Ai, João Vitor.
Vai. Eu não tô vendo. Ah, é nesse mapinha aí das 13 colônias, é? Sim, mas é das 13 colônias. Miami, Certo. New York, vá. New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Isso. Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Charleston, Geórgia, Virgínia, Pensilvânia, Filadélfia, Nova York, Boston, Nova York e só. Isso, muito bem, gostei. Então, aí são os territórios das 13 colônias, viu? Nós vimos, certo? Então, vamos passar adiante, que ainda tem outra leitura, né? Aliás, Vamos, trabalhando. viu? A gente vai encerrar agora, eu vou mandar o segundo link, viu? Certo, aí vai fazer aquele mesmo processo, terminar e, né? Exercício. Isso, Certo. tá bom? Certo. Vou encerrar a aula, volto já. Minutinho. Olha, vou mandar o link de novo. Ok.